Isso foi um privilégio, de certa maneira, né? Você poder fazer coisas tristes, né? Como guerra e tsunami, e ao mesmo tempo ir para uma Olimpíada, ir para uma Copa do Mundo, fazer um amistoso. Enquanto eu estava em Londres, quando vocês jogavam amistosos, era eu que ia. Isso era sempre bom, porque era não simplesmente ver vocês e ver futebol, que é uma coisa boa, mas essa ligação sempre foi muito clara para mim. Eu me lembro uma vez eu estava em Gaza e ainda era uma época que ainda os israelenses ainda estavam em Gaza, 1/3 de Gaza era deles, então tinha muita tropa de Israel em Gaza e eles tinham destruído 35 casas dos palestinos. Eles entram com aqueles tratores, e vão empurrando e quebrando tudo. E a gente foi lá cobrir, e aí a gente estava gravando uma passagem e um sniper, um franco-atirador israelense, começou a dar tiros, assim, perto do meu pé. Não é possível. Assim, meio pra sacanear, assim. Claro que era perigoso, que a bala podia voltar, etc. Meu mas, Deus, assim, que sacanagem é essa? E aí o pessoal da ONU começou a gritar pra gente sair correndo, sair correndo, sair correndo. Aí a gente acabou saindo correndo e nos enfiamos num buracão, uma cratera lá, uns escombros de uma casa, e tinha um velhinho. E aí a gente começou a conversar, e lá pras tantas, aí chegou um outro cara também, um palestino. Aí começaram a perguntar, lá pras tantas, o meu velhinho me perguntou de onde é que a gente era. Eu falei, do Brasil. Aí o cara perguntou, e o Romário, vai jogar a Copa? Olha isso. Que ano isso? 2001, na segunda intifada. Caraca. Você vê o peso do futebol brasileiro, né? Quer dizer, no meio daquilo ali, os caras atirando. Que história, velho. E o cara querendo saber se o Romário ia jogar a Copa. Que loucura. Entendeu? É muito doido, né? Aí você vê quando as coisas se misturam, né? Se misturam, né? né? Na Guerra do Iraque eu andava sempre com a camisa da seleção brasileira, de vocês. Já 2003, né? Em 2003, que era uma camisa oficial da camisa da seleção, porque já pentacampeão, Brasil. Já pentacampeão, mas eu sabia que se desse alguma confusão, eu não ia poder, claro que eu andava com alguém que falava esse árabe, mas se desse uma confusão, eu levantar aquela camisa ali, automaticamente alguém ia ver, não, o cara ali é branco, é ocidental, mas aquele cara é brasileiro, aquele cara não é um americano, não é um inglês, sim, a camisa poderia me salvar. Entendeu? Então, durante esse tempo todo, eu acho que o futebol brasileiro me deu uma espécie de um salvo-conduto, me deu um passaporte. Falar de Pelé, por exemplo, você vai pelo mundo e fala de Pelé, e é inacreditável. O tamanho do Pelé. Bizarro. O tamanho do Pelé, um cara que ninguém viu. Tem umas imagens ali que você vê na internet, mas assim, todo esse pessoal, né? Para ter visto o Pelé jogar bola, você tem que ter quantos anos? 70, 60 anos. Entendeu? Você tinha falado antes da gente começar o nosso podcast aqui, a gente estava conversando ali, se você me permite. Claro. Enfim, você falou ali do que mais te marcou, não foram nem as guerras, foi ali o tsunami, 2004. Isso. Em 2004. Se pudesse falar para a gente, para as pessoas que estão... O porquê que te marcou mais do que uma guerra? A questão é que, obviamente, a gente está falando de situações de muita gente morta, né? Sim. Tanto guerra quanto tsunami, né? Sim. Terremoto, tsunami é o terremoto e depois o maremoto. No caso de 2004, o terremoto foi no mar. Então, a destruição do terremoto foi só em umas cidadezinhas na Indonésia, mas basicamente a destruição foram 14 países, eu acho que afetados, né? E foi basicamente... Não é uma onda, são várias ondas, né? E a onda do tsunami, ela não é assim, né? Ela é como se fosse uma mola, o mar recua e depois entra a terra dentro, empurrando, né? Como se fosse uma mola mesmo, né? Você aumenta o poder de destruição porque justamente recua e depois vai. Que loucura. Então é um troço assim muito, muito louco e mata muita gente na mesma hora. Então, nas guerras, claro que eu vi mortos, mas na cultura islâmica você enterra logo o seu morto. Você não deixa as pessoas, os corpos, assim, dentro do possível, você enterra logo. Por uma questão de saúde, de higiene mesmo, né? Agora, no tsunami não dava, porque era no mesmo dia que aquilo aconteceu, né? Então a gente nos primeiros dias via caminhões com corpos, né? Caminhões lotados de corpos. E os corpos afogados, ainda por cima, eles ficam inchados, né? Ficam meio monstruosos, de certa maneira, né? E ninguém está preparado para ver isso, né? Para viver isso, né? Porque não é só ver o morto, são as famílias dos mortos em volta, né? São os feridos, são os desaparecidos, é todo o ambiente de sofrimento que você passa a viver, né? Porque tem isso, né? Não é simplesmente... eu me lembro de uma mãe que
que se abraçou comigo e chorava, e chorava, e chorava. E ela tinha perdido 3 filhos. Eu demorei para entender que ela tinha 5 filhos e 3 filhos tinham morrido. Imagina o que é você ter 5 filhos e perder 3 filhos. Né? É um troço assim, de uma desgraça. Como é que você volta de uma cobertura dessa? Foi a cobertura que eu e o Sérgio Guilherme, o cinegrafista que foi comigo, que fez muitas dessas coisas comigo, a gente voltou mal, assim, para Londres e ainda ficava sonhando. E é um tipo de estresse, né? Pô, que é muito comum para pessoas que cobrem esses eventos e guerras, etc e tal, né? Você cobriu algumas. Cobri 8. 8? 8 guerras e 3 tsunamis. Uma e um terremoto horrível. Foi o terremoto da Caxemira, no Paquistão, que foram 80 mil mortos. Nossa. Foi um terremoto horrível, porque também, no horário que foi num horário de escola. Meu Deus. E aquela coisa que se vê da pobreza, o que é, né? Os prédios públicos, por causa de corrupção, foram mal feitos. Quer dizer, desviaram cimento, em vez de usar, 1.000 sacas de cimento, usaram 500 e levaram 500 para fazer outras coisas à parte. Então, quando teve o terremoto, todas essas estruturas das escolas caíram em cima das crianças. Então, a quantidade de criança que morreu foi muito, muito, muito grande por conta disso, porque era horário escolar. Enfim, era uma coisa que não se deve fazer em lugar de terremoto, é laje. Porque a laje ela é muito complicada. Quando ela cai, ela... né? Até uma coisa que eu descobri há pouco tempo atrás, que inclusive uma curiosidade. No sul de Minas, a gente tem muita plantação de cana, eu tenho parentes lá em Uberaba, e muito do açúcar que é vendido do Brasil para o Japão é para botar no cimento. Porque você faz o concreto com açúcar, que o concreto fica mais maleável. E num lugar que tem muito terremoto, isso é muito importante. Que a estrutura, isso que a gente vê, a estrutura vezes, possa imagem... se mexer. Entendeu? Que doideira. Enfim, então esse terremoto foi muito difícil de cobrir a também. Questão emocional, eu ia te perguntar, da primeira que você cobriu, você se preparou emocionalmente ou o tempo foi passando e você foi se ficando mais forte emocionalmente? Ou em que momento se abalou? Não, esse precisou de algum psicólogo, psiquiatra, sei lá? Não, eu não tive nenhum cuidado, não precisei assim. me tratar, não. A Tereza, o colo da Tereza foi suficiente. Amém. Mas assim, o tsunami pior foi o primeiro que eu cobri. Foi a primeira tragédia natural que eu cobri. Porque isso foi em 2004, já o terremoto no Paquistão acho que foi em 2005. Depois teve o maremoto no Chile em 2010 e Fukushima depois no Japão, né? E todo aquele nordeste ali do Japão foi 2011. Então, de certa maneira, eu dei um certo azar, que o pior de todos foi o meu primeiro, né? Claro que eu tinha feito guerra antes, mas não se compara de verdade em termos de visuais, né? Você vê corpos, sabe, dezenas, centenas de corpos. Como é a logística para uma cobertura dessa? Você chega na cidade, você fica num hotel, você fica o tempo inteiro ligado, você fica percorrendo as ruas. A dificuldade de você trabalhar é porque você precisa... Primeiro que são lugares que, em geral, você não fala o idioma. Você não conhece. Então, você tem que ter alguém, até local, que te ajude, por uma questão de segurança também, né? Se for guerra, você tem que se preocupar... que a decisão é tua, repórter, de se você vai ou você não vai, onde você vai, mas você também é responsável pela tua vida, mas pela vida do cinegrafista e pela vida dessa pessoa. Então, o que é mais responsabilidade ainda, né? E você tem que ter muito cuidado também, porque você vai com dinheiro, né? Não funciona banco, né? Em guerra. Então, você está cheio de dólar no bolso. E as pessoas estão sofrendo muito, sabem que você está com muito dólar no bolso. Então você tem que se preocupar também com isso.